A grande aposta da Rússia em Sumi, em 2025, se transformou em um verdadeiro inferno para seus próprios soldados. No norte da Ucrânia, a longa e silenciosa espera que se estendeu por meses, teve um desfecho cruel nesta semana, com um ataque surpresa que quebrou o ímpeto da Força Armada Russa em Oleksiy, em Kandriivkaline. A ofensiva russa não apenas falhou em recuperar o território, mas também expôs suas tropas ao ridículo da rendição. A situação se agravou em Rivka, onde o exército ucraniano, agindo nas sombras, conseguiu reverter o que pareciam ser o domínio russo. A pressão sobre as forças russas aumentou rapidamente, levando a uma série de derrotas avassaladoras. Para entender esse colapso, é preciso considerar que o exército russo não estava mais nas suas melhores condições, sendo incapaz de realizar as operações em larga escala como fez em 2022. Os combates intensos na região de Sumi revelaram a transformação do exército ucraniano. Já não era apenas uma força defensiva, mas uma máquina de guerra inteligente e ágil, capaz de atrair o inimigo para emboscadas mortais. Em questão de semanas, a ofensiva russa se atolou em um caos sangrento, enquanto as linhas de defesa ucranianas, fortificadas e preparadas, impuseram um enorme custo ao avanço russo. Enquanto isso, Putin, pressionado pela situação cada vez mais crítica, tentou de volta ocupar vilarejos na direção de Sumi, mas as forças ucranianas contra-atacaram sem piedade. As imensas perdas e o colapso da cadeia de comando russa deixaram as tropas em pânico, resultando em uma fuga desordenada, em vez de uma retirada estratégica. Foi esse momento de caos que possibilitou uma das manobras mais decisivas do exército ucraniano. As unidades blindadas ucranianas, ágeis como relâmpagos, atacaram desde a ponta sul em Kindratica, abrindo uma brecha na defesa russa. Essa brecha se transformou rapidamente em uma inundação, desmoronando as defesas do exército russo e expondo suas flanquear para os inimigos. A queda de Kindratica foi o sinal do início do colapso em cadeia da linha de defesa russa. A desorganização e o caos se espalharam, e ao invés de uma retirada coordenada, assistimos a uma debandada assustadora das tropas, levando a um momento de desespero moral entre os soldados. As comunicações interceptadas revelaram relatos aterrorizantes de soldados russos cercados. Estamos sem comida ou água há dias. Nossos comandantes nos abandonaram. Não sabemos o que fazer. Essas palavras carregavam o peso de um colapso moral que desmantelou a vontade de lutar, trazendo à tona uma onda de rendições e desertores. Enquanto isso, a Ucrânia não se limitava a ganhar terreno. Com inteligência estratégica, começou a utilizar a desesperança e o descontentamento entre as tropas russas como armas. Com as linhas de defesa russas em Sumi sendo violadas, as vozes de dissidência dentro da Rússia começaram a ganhar força, criando um ambiente propício para a instabilidade interna. O que estava em jogo não era apenas a derrota militar, mas a possibilidade de uma insurreição dentro das fronteiras russas, uma realidade que o Kremlin temia. A vitória da Ucrânia em Sumi não apenas solidificou sua posição no campo de batalha, mas também ameaçava desestabilizar o regime de Putin. Com um futuro incerto à frente, a possibilidade de confrontos internos se tornava mais real. As forças ucranianas preparavam-se para lançar um novo capítulo da guerra, um que poderia devastar não apenas a estrutura militar russa, mas também seu coração político e psicológico. É uma nova batalha que começa a se desenrolar, uma com possibilidades explosivas e desfechos imprevisíveis. O que virá a seguir deixará o mundo em suspense. A história da batalha em Sumi é uma narrativa que revela o impacto devastador de decisões estratégicas mal calculadas. Enquanto as forças russas se preparavam para uma ofensiva, dois fatores cruciais começaram a se desdobrar de maneira desfavorável. O exército ucraniano não era mais a força defensiva que muitos esperavam. Com uma adaptação notável, tornaram-se uma força ágil e inteligente, capaz de encurralar o inimigo em armadilhas cuidadosamente planejadas. Logo, o que deveria ser um movimento audacioso se transformou em um verdadeiro pântano sanguinolento. O avanço da ofensiva russa em Sumi se tornou uma luta brutal nas primeiras semanas, graças a linhas defensivas profundas da Ucrânia, que utilizaram táticas de bombardeio e ataques com drones. O progresso parou, o número de baixas aumentou e as tropas russas se encontraram em uma situação vulnerável, com suas linhas de suprimento continuamente atacadas. O golpe estratégico de Putin virou uma armadilha para seus próprios soldados. Tentando recuperar o terreno perdido, as forças russas conduziram operações nas regiões de Kursk e Sumi. No entanto, em resposta, as tropas ucranianas lançaram um contra-ataque.
As batalhas em Sumi ficaram evidentes, com drones ucranianos atuando ativamente e dificultando o avanço russo. Diante da pressão incessante de Kiev, Putin tentou recuar suas tropas para o norte, mas a situação se tornava cada vez mais crítica. Unidades da 80ª Brigada separada da Infantaria Naval Russa estavam posicionadas perto de Andreivka, enquanto operadores de drones da unidade Anvar executavam sua parte na ofensiva. O lado ucraniano, mantendo a calma, aguardava o momento certo para fechar a armadilha. E esse momento chegou rapidamente quando uma unidade blindada ucraniana lançou um ataque eletricamente rápido a partir de Kindratika, na extremidade sul da linha de frente. Esse movimento inicial abriu uma pequena brecha na linha de defesa russa. Entretanto, essa brecha foi apenas o primeiro sinal de um colapso iminente. Assim como a primeira fissura em uma represa, essa abertura desencadeou uma onda que rapidamente levou a uma desintegração total da estrutura defensiva russa. A queda de Kindratika deixou as laterais das tropas russas em áreas vizinhas totalmente expostas. O efeito dominó começou, com cada parte da linha de defesa russa desmoronando uma após a outra. Uma pergunta que fica no ar: qual é o verdadeiro custo de uma estratégia mal planejada? O que parecia ser uma simples batalha se transformou em um divisor de águas, revelando as fraquezas do exército russo e alimentando a determinação ucraniana. A continuidade desses eventos nos levará para um desfecho inesperado. O colapso da linha de defesa russa se assemelhou a uma quebra de represa. A queda de Kindratika expôs os flancos das tropas russas em áreas vizinhas. Um efeito dominó começou, e a estratégia do comando russo se desmoronou rapidamente. O pânico tomou conta, e o que deveria ser uma retirada organizada se transformou em uma fuga caótica. Durante essa debandada, o exército ucraniano aproveitou a oportunidade com um movimento mortal. As unidades blindadas ucranianas cortaram as rotas de fuga dos regimentos russos, bloqueando as principais estradas que levavam para o norte, em direção à fronteira russa. Eles ficaram encurralados nas vilas e áreas rurais ao longo da linha Andreeva-Oleksiva. Isso não foi uma simples retirada, mas uma operação de cerco. A situação tornou-se crítica. Sem possibilidades de receber reforços, munições ou suprimentos, os regimentos russos estavam agora à mercê dos ataques de artilharia e drones ucranianos. A perda de território se transformou em um golpe devastador na vontade de lutar do exército russo e na sua estrutura de comando. Quando o cerco em Sumi foi totalmente formado, o que se desenrolou foi uma tragédia humana. Relatórios do 225º Batalhão Separado, responsável pela operação, e comunicações de rádio interceptadas revelaram a situação aterradora dos soldados russos presos. Estamos sem comida e água há dias. Estamos sem munição. Nossos comandantes nos abandonaram e fugiram. Não sabemos o que fazer. Essas conversas apontavam para um colapso moral sem precedentes em um exército moderno. Um soldado pode resistir ao inimigo, mas como combater a fome e a sede? Além da sensação de abandono total pelos próprios líderes, esse desespero provocou ondas de rendições em massa e tentativas de deserção entre as tropas sitiadas. A linha direta de ajuda da Ucrânia, Quero Viver, se tornou a única saída para esses soldados desesperados. Esse colapso moral não se restringiu apenas às tropas encurraladas. As notícias do incidente e imagens vazadas criaram uma onda de pânico e desconfiança entre os soldados russos em outras partes da frente de Sumi. E se formos os próximos? E agora, com o cerco fechado e a pressão aumentando, o que será do futuro dos soldados russos? A resposta pode ser mais chocante do que se imagina. A vitória ucraniana em Sumi não representa apenas uma conquista no campo de batalha, mas também uma mudança significativa no equilíbrio de poder entre as forças de Kiev e Moscovo. Enquanto as notícias deste evento trágico se espalhavam, uma sensação crescente de desespero tomava conta das tropas russas. Para muitos soldados, a linha entre a luta e a desistência se tornava cada vez mais tênue. A famosa linha de apoio, que antes era um símbolo de coragem, tornou-se a única saída para dezenas de homens desesperados cercados em Sumi. A dúvida e o medo, como um veneno invisível, corroíam a moral das tropas russas que começavam a questionar: e se nossos comandantes também nos abandonarem? Esse estado de incerteza se espalhou rapidamente, gerando uma onda de pânico entre os que ainda estavam em posições mais seguras. Afinal, na guerra, a incerteza pode ser tão devastadora quanto os ataques diretos. A Rússia se via agora não apenas enfrentando uma derrota territorial, mas também a desintegração do espírito de luta de seu exército.
O colapso da linha de defesa em Sumi não era meramente uma série de vilarejos perdidos, era o colapso do esforço de guerra da Rússia no norte, o que poderia levar a pressões internas insustentáveis para o Kremlin. Diante da derrota, o governo russo encontrou-se em um dilema complicado, quase sem opções viáveis. A primeira possibilidade para Putin seria retirar tropas essenciais de outras frentes, como Donbas ou Crimeia, a fim de fortalecer a defesa de sua própria fronteira. No entanto, essa medida poderia resultar no abandono de outras regiões cruciais, levando a mais perda de território e influência. Por outro lado, ignorar a possibilidade de operações ucranianas em seu próprio solo poderia resultar em uma humilhação inaceitável, arruinando a imagem de forte liderança que Putin buscava manter. Assim, a grande aposta da Rússia em Sumi em 2025 terminou em uma falha desastrosa. Este fracasso não apenas debilitou ainda mais as forças russas, mas também lançou milhares de soldados em uma armadilha mortal, abrindo caminho para que a Ucrânia trouxesse a guerra ao coração da Rússia. As bandeiras tremulando em Oleksiva e Andreivka não simbolizam apenas a libertação de algumas vilas, mas também o sinal de que a guerra de Putin havia entrado em uma nova fase muito mais perigosa e imprevisível. Neste novo cenário, não há mais espaço para os sonhos imperiais de Putin, e a balança da guerra começa a pender em direção a Kiev. O que poderia acontecer se a resistência interna se intensificasse na Rússia, aproveitando o vácuo deixado pela derrota em Sumi? As sombras de uma crise política e social começam a tomar forma, trazendo à tona uma realidade muito mais sombria para o regime de Moscovo. Na derrota humilhante das tropas russas em Sumi em 2025, você pode acreditar que os próprios generais de Putin abandonaram seus homens? Imagine o cheiro de sangue fresco na lama, os gritos ecoando como fantasmas no vento gelado. Um flashback me assalta. Em 2014, o ar carregado de pólvora em Donbas, o som de botas marchando para reivindicar território. Mas agora, essa mesma arrogância se volta contra eles. A iniciativa ucraniana esmagou a ofensiva russa, revelando fraquezas fatais no exército de Putin. Os russos, confiantes demais, subestimaram as defesas profundas, linhas de trincheiras bem preparadas e fogo de artilharia incessante. Você sabia que, entregue ao pragmatismo, o território em Sumi agora é uma cicatriz aberta? Com o colapso em Kendaltika, uma brecha se abriu, como a primeira rachadura em uma parede antiga. O vento carregava o fedor do diesel queimado, toques ásperos de terra molhada grudando nas botas, e o estrondo de explosões vibrando no peito. Será que Putin imaginou que seus planos mereceria preocupar-se com tal humilhação? O Kremlin enfrenta dilemas impossíveis, retirar forças de outras frentes ou arriscar invasões profundas. O sabor amargo da derrota paira no ar, a sensação de dedos dormentes de frio extremo, sons de helicópteros distantes sumindo no horizonte. Por que o líder forte agora parece vulnerável a reviravoltas incontroláveis? Além da batalha militar, uma guerra psicológica surge, mais sutil e devastadora para Putin. Poderia a vitória em Sumi abrir portas para rebeliões internas? Kiev observa há meses as fissuras russas. Raiva reprimida como brasa sob cinzas. O aroma de traição paira misturado com medo palpável. Um flashback. Vozes dissidentes gritando contra o regime, o calor opressivo de salas secretas cheias de conspirações. Grupos partidários russos treinados pela inteligência ucraniana tornaram-se cavalos de Troia. Números pequenos no início, agora organizados. Legião da Liberdade da Rússia, Batalhão da Sibéria, Corpo Voluntário Russo. Você jamais acreditaria que russos combatessem seu próprio governo? Superfícies rasas de medo, toques frios de gatilhos trêmulos, e o eco de tiros solitários sinalizando deserções. A retirada caótica russa criou vácuo verde para operações transfronteiriças. Não para ocupar cidades como Belgorod ou Kursk, mas para semear caos político. Odeia ver seu próprio livro de regras sendo usado contra você? Rufus me lembrou o texto. Será que esta ironia escura é o fim dos sonhos imperiais de Putin? Enquanto as tropas russas recuavam em desordem do fronte de Sumi, incapazes até de proteger a própria fronteira, o Estado-Maior ucraniano finalmente deu luz verde às unidades partidárias russas, um sinal que nunca havia acontecido antes. Era o início de operações transfronteiriças. Imagina o cheiro de pólvora fresca no ar frio da madrugada, enquanto centenas de combatentes da Legião da Liberdade da Rússia cruzam a fronteira mal defendida, sob o rugido distante da artilharia ucraniana. Eles não buscam ocupar cidades como Belgorod ou Kursk para sempre.
Em vez disso, querem semear o caos político, sacudindo a autoridade do Kremlin no próprio território russo, e o mais cruel, jogar de volta nas mãos de Putin a mesma estratégia suja que ele usou em Donbas em 2014. E se eu te dissesse que essa vitória ucraniana em Sumi não apenas libertou vilarejos, mas destruiu batalhões russos inteiros, abrindo uma porta estratégica para transformar a guerra em uma insurgência assimétrica e desestabilizar o regime de Putin de dentro para fora? Será que o ditador agora assiste impotente aos fantasmas de suas próprias mentiras virando contra ele? Vamos visualizar um cenário chocante. Debaixo da proteção implacável da artilharia ucraniana, várias centenas de combatentes da Legião da Liberdade da Rússia atravessam a fronteira praticamente indefesa, e retomam uma pequena cidade fronteiriça no Oblast de Belgorod. O som ecoa como tiros abafados na névoa, é o estalo de botas no chão gelado, o cheiro de terra molhada pela chuva recente misturado ao suor dos homens determinados. Então, eles erguem suas bandeiras branco-azul-branca sobre a prefeitura em vez da russa, e diante daquele prédio, proclamam para o mundo inteiro, especialmente para o povo russo: somos os lutadores da liberdade da República Popular de Belgorod. Nosso objetivo é libertar o povo de Belgorod da tirania dos tiranos e ladrões no Kremlin, que nos arrastam para uma guerra insensata na Ucrânia, roubam nossos recursos e enviam nossos filhos para a morte. Isso não é separatismo. É uma luta pela liberdade, pela verdadeira Federação Russa, contra a corrupção e o imperialismo. Você consegue sentir o peso dessas palavras, como um espelho cruel refletindo todas as mentiras de Putin dos últimos 10 anos? Como ele ficaria se essa mesma narrativa que ele plantou em Donbas, agora explodisse no rosto dele, deixando sua máquina de propaganda completamente paralisada? Essa jogada é devastadora, uma ironia brilhante que aprisiona Putin em um dilema impossível. Se ele intervier imediatamente e com brutalidade nesse levante, admitindo que iniciou uma guerra contra seus próprios cidadãos em solo natal, as imagens de bombardeios russos contra cidades russas destruirão a imagem de Putin como protetor da pátria, um golpe que poderia desencadear uma guerra civil em miniatura, com o fedor de traição pairando no ar. E se ele hesitar ou adiar, isso equivaleria a confessar ao mundo, e principalmente ao seu povo, que perdeu o controle do território próprio, revelando quão fraca é sua autoridade. Será que o medo de deserções em massa já está corroendo as fileiras russas, como uma sombra invisível que consome a vontade de lutar? No entanto, essa não foi apenas uma perda territorial, foi o colapso moral total da estratégia russa no norte da Ucrânia em 2025. Em Sumi, onde o silêncio opressivo da espera se transformava em uma espera impiedosa, o contra-ataque ucraniano quebrou a espinha dorsal do exército russo ao longo da linha Oleksiva-Andriiva. Aquilo não era simples reocupação de território, era a humilhação de ver regimentos russos se renderem, forçados a uma capitulação forçada que trouxera vergonha até a capital do Kremlin. Imagine o grito abafado dos corredores do poder. Como é que o exército de Kiev resiste às regras de engajamento dos Estados Unidos, mantendo paciência enquanto alivia Sumi? A União Europeia e correspondências indicam que as forças armadas ucranianas estão forçando libertações em Ika, na cidade de Sumi, provando que as forças dos Estados Unidos são cultuadas como defensoras. Por completo, ao limpar Andriiva da influência russa, as forças ucranianas avançam o colapso do norte do Donbas. Para entender esse momento de colapso, voltemos. Quando os russos decidiram abrir um fronte em Donbas em 2014, o generalato de Putin optou por uma nova frente. Os planos pareciam sólidos no papel, lançaram um ataque no norte, deslocando tropas experientes de Donbas para aliviar pressão e ameaçar Kiev com o norte das lágrimas. Mas 2 erros cruciais zeraram tudo. Primeiro, o norte não estava pronto para operações ofensivas em larga escala como em 2022. Segundo, o exército ucraniano se transformará em uma força flexível e inteligente, não só defensiva, mas também capaz de atrair inimigos para armadilhas. A ofensiva russa ficou atolada em um pântano sangrento desde as primeiras semanas, graças às linhas defensivas profundas da Ucrânia, fogo de artilharia e ataques de drones FPV. Progresso estagnado, baixas acumuladas, e tropas russas presas em uma saliência perigosa, com linhas de suprimento sob ataque constante. O golpe estratégico de Putin virou uma armadilha para seus próprios soldados. Desesperados, russos tentaram reocupar vilarejos em Sumi. Ofensivas russas ocorreram em Kursk e Sumi em 8 e 9 de outubro. Em resposta, ucranianos contra-atacaram perto de Sumi,
travando combates localizados com drones ucranianos bloqueando avanços russos. Incapaz de aguentar a pressão de Kiev, Putin tentou empurrar seu exército de volta ao norte da Ucrânia. Unidades da Brigada 810 da Infantaria Naval Russa operavam perto de Andriiva. Operadores de drones da Unidade de Forças Especiais Anvar em Sumy. Os ucranianos esperaram pacientemente o momento certo para fechar a armadilha. O avanço começou dias atrás com uma operação relâmpago de unidades blindadas ucranianas partindo de Kindrativa, no extremo sul do frente. Esse primeiro golpe abriu uma rachadura na linha defensiva russa, como a primeira fissura em uma barragem, liberando uma enxurrada que varreu toda a estrutura. A queda de Kindrativa expôs os flancos russos nas áreas vizinhas, num efeito dominó. A linha russa começou a desmoronar uma a uma. Comando e controle romperam, pânico espalhou-se, e em vez de retirada organizada começou uma fuga caótica. Foi aí que o punhal final veio. Unidades blindadas ucranianas cortaram rotas de fuga dos regimentos russos em plena debandada, bloqueando estradas principais rumo ao norte, a fronteira russa aprisionando-os em um caldeirão massivo, um cerco nas vilarejos e áreas rurais ao longo da linha Andriiva-Oleksiva. Esse não era retorno, era operação de fechamento. Sem possibilidade de reforços, munições ou comida chegando aos regimentos presos nesse caldeirão. Russos apertados nesse espaço, unidades à mercê da artilharia e drones ucranianos condenadas ao vesgo. Esse não foi só perda territorial, foi um golpe duro na vontade de lutar do exército russo e em sua estrutura de comando. Quando o caldeirão de Sumy se fechou, o drama lá dentro virou tragédia humana, não operação militar. Relatos do Batalhão de Assalto 225, que liderou tudo, e interceptações de rádio revelam o horror dos soldados presos russos, dias sem comida ou água. Munição esgotada. Nossos comandantes nos abandonaram e fugiram. Não sabemos o que fazer. Essas conversas apontam para o maior colapso moral possível num exército moderno. Um soldado pode enfrentar o inimigo, mas não lutar contra fome e sede e, sobretudo, contra a sensação de abandono pelos próprios chefes. Esse desespero levou a rendições em massa e tentativas de deserção entre os sitiados. A linha direta ucraniana, eu quero viver, tornou-se a única saída para esses desesperados. Esse colapso moral não parou nos soldados no caldeirão. Notícias do incidente e imagens vazadas criaram onda de pânico e descrédito entre russos em outros pontos do frente de Sumy. Será que somos os próximos? Será que nossos comandantes nos abandonarão também? Essas dúvidas são um veneno invisível, corroendo a vontade de lutar mais profundamente que qualquer armadura. Isso é o que o Kremlin mais temia, derrota no frente virando onda incontrolável de deserções e rebeliões. Não só perda territorial, morte do espírito do exército russo. Essa derrota em Sumy não é só vilarejos perdidos ou regimentos destruídos. É o colapso da estratégia inteira do norte do Kremlin, empurrando pressões internas a um ponto insuportável. Essa vitória prova que a Ucrânia tomou completamente a iniciativa, com capacidade e legitimidade para levar a guerra ao território russo. O desmoronamento da linha defensiva russa em Sumy deixou cidades russas como Belgorod e Kursk vulneráveis a ataques ucranianos futuros. O Kremlin enfrenta a escolha impossível. Primeira na lista de Putin, retirar tropas vitais de outros frontes ucranianos, como Donbas ou Crimeia, e deslocá-las norte para proteger a própria fronteira. Mas isso enfraqueceria outros frontes, levando a novos colapsos. Ou arriscar a fronteira norte e ignorar operações ucranianas em seu próprio território, opção inaceitável de humilhação, destruindo a imagem de Putin como líder forte e legitimidade do regime. Assim, o grande blefe russo em Sumy de 2025 terminou em fracasso total. Não só falhou, mas enfraqueceu mais o exército russo, enviando milhares de homens a uma armadilha fatal e dando à Ucrânia chance de levar a guerra ao coração russo. A bandeira tremulando em Oleksiva e Andriiva anuncia não só a libertação de vilarejos, mas a entrada da guerra de Putin numa fase nova, muito mais perigosa. Nessa equação, não há lugar para sonhos imperiais de Putin. Mas vitória ucraniana em Sumy não apresenta ao Kremlin só dilema militar ou problema de frente para resolver. Abre porta a uma guerra nova, mais sorrateira, mais astuta, talvez mais perigosa para Putin, guerra político-psicológica. Há meses Kiev observa rachaduras profundas internas da Rússia, raiva reprimida, vozes dissonantes marcadas como traidoras.
Agora com o vácuo militar criado pelo exército russo em Sumi, Kiev contra-ataca não só com tanques e artilharia, mas com arma própria de Putin: separatismo, direito à autodeterminação dos povos e ideia de repúblicas populares. No coração dessa estratégia nova e ousada, unidades lutando pelo lado ucraniano, mas não ucranianas. Falo de grupos partidários compostos de cidadãos russos armados contra o regime de Putin, como Legião da Liberdade da Rússia, Batalhão Siberiano e Corpo Voluntário Russo. Esses grupos, pequenos e simbólicos no início da guerra, foram treinados, equipados e organizados discretamente pelo ano passado pela inteligência militar ucraniana, GUR. Para Kiev não são só legionários estrangeiros, são cavalos de Troia no coração russo. Bombas políticas para derrubar o regime de dentro. O colapso da linha defensiva russa no frente de Sumi criou a oportunidade perfeita para retirar o pino dessa bomba. Com o exército russo recuando caoticamente, incapaz de defender até fronteira própria, Estado-Maior ucraniano deu luz verde a esses grupos partidários russos como nunca antes: operações transfronteiriças. O objetivo dessas operações não é ocupar e ficar em cidades russas como Belgorod ou Kursk. O objetivo é criar caos político, sacudir a autoridade do Kremlin em solo próprio, e principalmente devolver o livro sujo de Putin, aquele que ele usou em Donbas em 2014, ao próprio rosto dele. E se imaginarmos isso, sob proteção da artilharia ucraniana, centenas de combatentes da Legião da Liberdade da Rússia cruzam a fronteira fracamente defendida, retomam pequena cidade fronteiriça no Oblast de Belgorod, então erguem bandeiras branco-azul-brancas sobre a prefeitura em vez da russa, e de diante daquele prédio, emitem declaração ao mundo e especialmente ao povo russo. Isso não é só uma vitória militar. É uma reviravolta chocante que transforma décadas de propaganda russa em uma arma contra o Kremlin. Sons de aplausos distantes misturam-se ao vento frio carregando o odor de terra queimada, enquanto mãos trêmulas tocam o tecido das bandeiras erguidas. O que aconteceria se Putin decidisse intervir rapidamente, admitindo uma guerra civil interna? Ou se hesitasse revelando sua fraqueza? Essa é a questão que poderia rachar a Rússia. A guerra implacável na fronteira norte ucraniana atingiu um ponto crítico. As forças russas, tentando uma ofensiva ousada em Sumi em 2025, mergulharam em um pesadelo de falhas que expôs sua fragilidade. Imagine o barulho incessante de explosões ecoando pelas florestas frias, o cheiro de terra úmida e sangue permeando o ar, enquanto soldados russos famintos e abandonados se debatem em uma armadilha cruel. Você se pergunta, como uma potência militar como a Rússia pôde se transformar em sua própria vítima? Este desastre não é só uma derrota, é a humilhação de um império que sonhou grande demais. Na continuação da aposta russa fracassada, onde o norte ucraniano se tornou um caldeirão de desespero, a contra-ofensiva ucraniana chocou o mundo ao cercar regimentos inteiros. Os vídeos interceptados revelam o horror: não temos comida há dias. Os comandantes nos deixaram para morrer. Sinta o aperto gelado do medo na pele, o rugido dos blindados ucranianos cortando estradas, isolando milhares de tropas russas ao longo da linha Oleksiva-Andreeva. Em vez de reforços, só chegaram drones assobiando e artilharia trovejando, transformando o retiro em caos. Como o Kremlin permitiria que seus próprios soldados fossem abandonados como animais selvagens? A partir desse colapso devastador, onde centenas de russos se renderam à fome e ao abandono, a Ucrânia viu uma oportunidade para reverter o jogo, levando o conflito à própria porta da Rússia. A pergunta paira: Putin conseguirá salvar sua imagem de líder forte, ou hesitar será sua ruína? Imagine as bandeiras brancas, azul e branco tremulando sobre prédios em Belgorod, levantadas por lutadores russos anti-regime, sob proteção de artilharia ucraniana. Eles declaram a República Popular de Belgorod, ecoando as mentiras de Putin na Crimeia. O cheiro de pólvora ainda fresca no ar, o gosto amargo da traição na boca dos cidadãos russos. Isso não é invasão, é o reflexo exato das táticas de Putin virando contra ele. O que acontece se o exército russo atacar seus próprios povoados? Não seria essa a faca no coração do Kremlin? Continuando da estratégia ousada da Ucrânia, onde partisans russos trocam tiros cruzando fronteiras sob bombardeios, a vitória em Sumi abriu uma porta para uma guerra mais profunda, transformando o confronto em uma insurgência assimétrica. O som de vozes abafadas no rádio, nossos filhos morrem por nada, ecoe como veneno. Os ucranianos não marcham para Moscou, usam cidadãos russos contra o regime, explorando rachaduras políticas e étnicas.
Que ironia angustiante! Putin lançou a guerra para apagar a Ucrânia, mas agora ela ameaça a própria integridade da Federação Russa. Sinta o peso dessas ideias contagiosas, mais letais que qualquer míssil hipersônico como o Isank ou o Kinjal. Como resistir a uma revolta que nasce de dentro? E agora, o clímax chocante. Enquanto ideias de liberdade se espalham como fogo na mata seca, Putin enfrenta uma escolha impossível. Intervir contra seus próprios cidadãos confirma uma guerra civil, bombardeando cidades russas e destruindo sua fachada de protetor da pátria. O caos se intensifica, cheiros de fumaça e gritos de multidões. Toques desesperados em telefones para linhas quentes de rendição. Mas há uma reviravolta épica. E se esses partisans, treinados pela inteligência ucraniana como cavalos de Troia, derrubarem Putin não com armas mas com a verdade? O regime titubeia, os batalhões russos questionam lealdades, e a guerra retorna ao lar com força invisível. Quem diria que a derrota russa em Sumi seria o gatilho para o fim do império de Putin?